Muito bem, então, novamente, boa tarde para todo mundo. Lembrando que a partir de agora eu não vou conseguir ler o chat, então, se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar pelo microfone ou pedir para escrever no chat, pedir para algum colega falar comigo, tá bom? Bom, este exercício número 2 do diagrama de fase, da atividade da semana passada, e aqui na letra B ele fala assim: o que poderia acontecer se a massa de água que esteja em 0,05 atm e menos 10 graus Celsius, se a sua temperatura fosse abruptamente elevada, mantendo-se a pressão constante? E aqui gerou uma dúvida, porque a minha ideia com esse exercício é, quando a gente pensasse em uma pressão de 0,05 atm, que seria algo ligeiramente aqui, ó, abaixo do 0,006, e uma pressão de menos 10, era para você entender que esse corpo está em que estado físico? Olha aqui, ó. Ele está sólido, né? Lembra? Sólido, líquido, gás. Tá? Então a pergunta fala, o que, que acontece se ele está a 0,005, que eu não vou escrever aqui, ó, 0,05 de ATM, super abaixo, né? Lembra que isso aqui tem que considerar a escala, né? Ó. Da todo esse espaço aqui, você está analisando bem, todo esse espaço aqui corresponde a 1. Né? Então, se você diminuiu aqui 1 centésimo, foi muito, muito, muito próximo. E aqui você diminuiu 10 graus. Então, se você fez esse entendimento que ele é sólido, que é uma ideia, o que acontece se a temperatura for abruptamente elevada, mantendo-se a pressão constante? Bom, mantendo-se a pressão constante, esse corpo só vai se deslocar no horizontal. Ó. Ele pode passar para gasoso se a sua temperatura for elevada. Tá certo? Então, o que, que vai acontecer com ele? Respondendo a pergunta, ele vai sublimar. Tá? Perceba que eu estou falando de uma pressão abaixo do ponto tríplice, o ponto tríplice aqui. Então, não pode existir estado líquido, só pode existir sólido e gás. Ah, professor, mas eu olhando o gráfico, eu entendi que uma pressão de 0,05 e uma temperatura de menos 10, ele já está gasoso. Bom, então tudo bem. A sua leitura do gráfico, como está muito próximo, eu não vou poder dizer que a sua leitura está errada, assim, entendeu? Não é um negócio, não é uma questão absoluta, fechada. Tá? Então, as questões eram para você trabalhar no início, né? Para a gente uma situação onde você pode realizar a depressiva. Apresente uma situação hipotética em que uma massa de água sofria sublimação, citando a hipótese de valores reais de pressão e temperatura. Então você pode jogar uma pressão muito baixa aqui, ó, e uma temperatura alta, ele está gás, e diminuir a temperatura, ele vai sublimar, ou o contrário, né, pressão muito baixa, temperatura muito baixa, aí ele é sólido, você eleva a temperatura e ele sublima. Tá? Lembrando a importância desse ponto tríplice aqui, que ele define a existência do estado líquido, só existe estado líquido para temperaturas maiores do que ele, para pressões maiores do que ele. Então, ele define também a sublimação. A sublimação só existe abaixo desse ponto tríplice, certo? Né? Que é onde não existe. Então, isso é muito bem. Então, vamos passar para a nossa aula de hoje. Seguindo a tendência da aula da semana passada, nós vamos ter mais uma aula onde a gente não vai fazer nenhuma conta, embora a gente vai olhar, analisar uma equação que tem ali. Então, é mais uma aula teórica a respeito de transmissão de calor, é uma aula que encerra a calorimetria. Né?
A calorimetria é o estudo do calor. A gente tem falado bastante sobre calor nas últimas semanas. Muito bem. Então, como eu estava falando, a nossa aula é mais uma aula teórica. Nós vamos entender as formas com que o calor pode ser transmitido de um corpo para outro. Tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, para que haja troca de calor entre dois corpos, tem que haver uma coisa muito básica, que é a diferença de temperatura. Então, se existem dois corpos com diferença de temperatura, naturalmente, num processo natural e espontâneo, esses dois corpos vão tentar trocar calor. Nós já falamos sobre isso, certo? Beleza? Então, o que a gente vai estudar? Como que essas trocas de calor podem acontecer? Por que a gente vai estudar isso? Porque muitas das vezes, o que a gente quer? A gente quer evitar a troca de calor. Na maioria das vezes, né? A gente estuda a troca de calor para tentar evitar que ela aconteça. Né? Como, por exemplo, o caso dessa reportagem aqui falando de como que os ingleses usam roupas e tecidos inteligentes para se proteger do frio. Né? O que é o frio? O que é essa sensação chamada frio? A sensação que nós, seres humanos, qualificamos como frio é simplesmente quando o nosso corpo está doando calor para o ambiente, pelo simples fato de que o ambiente está mais frio que o nosso corpo. Então não há nada que a gente possa fazer, isso é um processo natural e espontâneo. Se ninguém intervir nesse processo, ele vai ocorrer até que se atinja o equilíbrio térmico. Já falamos sobre isso também. Então, pense num dia de inverno, né? O Londrina não é um inverno muito rigoroso. Já visto que nós estamos no inverno, está quase 30 graus a temperatura. Mas no inverno rigoroso, uma cidade que tenha 5, 6, 10, que seja 10 graus, não é frio, mas enfim. A temperatura do nosso corpo, a temperatura interna, normal, não pode baixar de 36 graus e meio. Então, imagine a gente tentar entrar em equilíbrio térmico com um ambiente que está a 10 graus Celsius. Tá? Isso não vai dar certo, a gente vai certamente virar óbito. Então, por causa disso, o que a gente faz? A gente tem que intervir nesse processo de troca de calor. E como que a gente faz isso? Entendendo como que o calor é trocado de um corpo para outro. Tá? A primeira forma de calor que nós vamos estudar é a chamada condução. Existem três processos: condução, convecção e irradiação. Nós vamos estudar cada um deles e as suas características. Tá legal? Condução, convecção e irradiação. O primeiro processo é o chamado processo de condução, e aqui está a nossa equação que nós vamos ver daqui a pouquinho. Esse processo de condução é um processo onde o fluxo de energia térmica acontece quando dois corpos estão em contatos. Por quê? Porque o fluxo de energia térmica, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Ó, o fluxo de energia térmica, ele vai ser transferido, ele vai acontecer quando uma partícula vai trocar vibração com outra partícula. Tá? Lembra que o calor está associado à energia interna, está associado à temperatura, está associado à vibração das partículas. Tá certo? Então, tem um corpo que tem umas partículas mais vibrantes e um que tem partículas menos vibrantes. Como é que eu posso passar essa transmissão de um corpo para outro? Só tem uma possibilidade: esses corpos estejam em contato. Certo? Esses corpos estejam em contato. Então, para que isso aconteça, como é a transmissão das partículas, eu vou precisar ter um meio sólido, aliás, um meio material para que ele ocorra. A condução pode ocorrer em sólidos, líquidos ou gasosos, desde que exista matéria, desde que exista diferença de temperatura, certo? Claro que a condução ela pode ocorrer dentro de um mesmo corpo também. Então, você tem, por exemplo, de uma barra metálica aqui, né? A gente sempre fala metálica, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, suponha que essa extremidade esteja associada a uma fonte térmica, que é essa extremidade aqui. Então, tem aqui uma fonte. Aqui, desse lado. Fonte térmica.
certo? Então, ele está cedendo calor para essas partículas que estão aqui. Mas se o corpo é de um metal, é construído de um material que permite a transferência de vibração, este calor que essa extremidade recebe vai sendo transmitido ao longo de todo o metal, né? Ao longo de todo o material, né? Então, falando metal, né? Por que metal? Porque o metal é um material que permite essa transmissão. Então, por isso que aquelas conchas, aquelas colheres grandes, né, que a gente usa para mexer a comida, ele normalmente tem um plástico ali, né, na ponta, ou era para ter, né? Porque se você não tiver, você pode queimar sua mão. Porque aquele metal, a ponta dele vai estar em contato com a fonte térmica e o calor vai ser transmitido através dela. De que forma ele vai ser transmitido? Transmitindo vibração de partícula, através do que nós chamamos de condução térmica. Tá? Bom, quando a gente vai falar de transmissão de calor, a gente pode falar de fluxo de calor. Fluxo, e que é representado por essa letra grega aqui, ó, que é uma letra chamada φ, que nada mais é do que um zero com um risco vertical, ele representa fluxo na física de várias coisas. Então, no quarto ano vocês vão estudar fluxo elétrico, fluxo magnético, enfim, é fluxo. Mas, professor, o que é fluxo? Fluxo é uma coisa passando através de uma região, de uma área. Quando eu falo, então, dessa equação fluxo de calor, φ é quem? É o calor atravessando uma dada região em um dado intervalo de tempo, tá certo? Φ é igual a Qzão dividido por T. Por que essa equação é importante? Para a gente entender como que eu posso ajudar ou atrapalhar o calor passar por condução de um corpo para outro ou através de um corpo. Tá legal? A gente começou ali no foco, eu acho que é uma aula aí, mas acho que não, né? Professor, Oi, pois não. você poderia subir só um pouquinho a tela para mim tirar uma foto do slide? É que eu tô copiando, aí não dava para ler. Tudo bem. Mas você sabe que depois eu mando para você, Não, sim, né? eu tô Tudo bem, fica à revendo vontade aqui. para copiar. Obrigado, professor. Posso prosseguir? Pode prosseguir. Muito obrigado, senhor João. Então, veja só. Eu tenho aqui um desenho que vai nos ajudar a entender, tá? Então, aqui esse desenho trazendo temperatura em vez de como θ, como T maiúsculo, tá? Não vamos se confundir. Então, eu tenho que um calor atravessar desta extremidade para outra extremidade. Então, eu desenho aqui um cilindro, beleza? Um cilindro que tem uma espessura ou um comprimento L. Ele tem uma área da secção transversal, vocês já devem ter ouvido bastante isso aí, né? Ou seja, se você fizer uma fatia desse corpo, é aquela área, tá bom? E você vai ter a diferença de temperatura entre os dois. Entre os dois extremos, entre as duas regiões. Eu tenho aqui uma região de uma temperatura T2 e uma região de uma temperatura T1. Certamente T2 é maior, porque o calor está passando de T2 daqui para cá, né? De T2 para T1. Então, T2 é uma temperatura maior. Como que essas características vão ajudar ou atrapalhar a troca de calor? Bom, pensa comigo, vamos pensar na área. Então, como é que a área vai ajudar o fluxo? Quanto maior essa área for, é mais fácil para fazer essa transferência aqui. Imagine que você está tentando atravessar. Você é uma molécula, você é uma quantidade de calor que você está tentando atravessar de T2 para T1. Atravessar esse túnel aqui. Quanto mais largo for esse túnel, é maior. É mais fácil para você atravessar. Então, a área ela é diretamente proporcional. Então, ela está aqui. Ó, diretamente proporcional ao fluxo. Olha o comprimento ou a espessura do fio. Você concorda comigo? Quanto mais comprido for, é mais difícil para atravessar? Sim, claro, né? Então, o L, o comprimento ou a espessura da chapa que você quer atravessar, ou da parede que o calor tem que atravessar, por exemplo, é inversamente proporcional. Então, quanto mais grosso é a parede, a superfície, a chapa, mais difícil o calor passar.
tá? E tem um outro fator que vai contribuir, que é a diferença de temperatura entre os dois. Quanto maior for a diferença, mais o calor vai fluir. Quanto menor essa diferença, menos o calor vai fluir. Até que a gente chega ao ponto que, se não há diferença de temperatura, não há transferência de calor. Então, a diferença de temperatura entre as duas extremidades é diretamente proporcional a quanto de calor vai fluir, ao fluxo. Beleza? E vai faltar nessa nossa equação aqui, como sempre aparece na física, uma constante de proporcionalidade, que vai me dizer quão bom é este material aqui, tá? Para permitir a condução. Essa constante é chamada de constante K, e ela é a constante de condutibilidade térmica. Tá? O nome parece muito comprido, muito difícil de falar, pelo menos para mim, mas nada mais é do que uma constante, um número que vai dizer o quão bom aquele material é para realizar condução ou não. Por isso, constante de condutibilidade. Eu percebo que isso que nós estamos tratando é apenas para condução. Daqui a pouco vai entrar convecção, em radiação, que não tem a ver com isso, que não tem a ver com essa equação. Então, como é que fica essa nossa equação bonitona aqui, ó, digitalizada? Aqui, ó, é a lei de Fourier, tá certo? O fluxo de calor através de uma superfície, através de um cilindro, através, sei lá, né? Ela vai ser diretamente proporcional à área da secção, à diferença de temperatura, inversamente proporcional ao comprimento ou à espessura, e vai ser também diretamente proporcional à nossa constante K, que é a constante de condutibilidade ou condutividade térmica do material. Vai dizer quão bom ele é, quão bom condutor ele é, ou quão mau condutor ele é. Tenho certeza que essa expressão você já viu ela associada à física. Condutor. Certos materiais são condutores, outros materiais não são condutores. Que não são condutores nós chamamos de materiais isolantes. Certo? Isso serve tanto para condutividade térmica, que é o caso aqui, como para condutividade elétrica, que vocês vão estudar no quarto ano. No nosso caso, é condutividade térmica. Então, vamos ver aqui uma tabela que mostra alguns materiais que são bons condutores e outros que não são tão bons condutores. Tá? Me perdoem pela resolução da figura. Tá? Mas veja só, eu tenho aqui os três últimos da tabela. Tá? Os três últimos da tabela. Eu tenho bons condutores. Eles têm alto coeficiente, tá? Eles têm um K alto, certo? Eles são bons condutores. Da telha de barro até o ar seco e repouso são maus condutores, ou também chamados de, eles têm um K pequeno, são os isolantes, certo? São os isolantes térmicos, tá? Não vai confundir com eletricidade aqui. O que a gente tem aqui no final da tabela como bons condutores? Opa, excluí o cobre aqui. Quem que nós temos? Os metais. Por quê? Porque perceba que a condutividade térmica vai depender da liberdade das partículas, né? Eu tenho que transmitir a minha vibração ao longo desse material, ao longo da estrutura cristalina. E o que os metais têm que vai propiciar a condutividade? Tá? Os famosos elétrons livres na última camada. Né? Ou seja, partículas fracamente ligadas. Ou partículas quase que totalmente livres, né? Porque ninguém é livre de verdade, não é mesmo? Nem os elétrons livres. Bom? Então, os metais, por ter essa característica, e eu não quero entrar aqui nesse mérito dessa questão química aqui, eles vão ser bons condutores térmicos, em geral, todos os metais. Assim como eles também vão ser bons condutores elétricos, porque conduzir eletividade é conduzir partícula também, mas de uma outra forma. Tá bom? Então, esses são bons condutores. Todos os metais que você pensar serão bons condutores. E quem que são os maus condutores ou isolantes?
esses materiais aqui, que vão ter estruturas mais rígidas, né? Então, você tem a telha de barro, o gelo, por mais estranho que isso possa parecer, mas o gelo é frio, tudo bem, mas ele é isolante. Você já ouviu falar do iglu? Iglu são aquelas casinhas de gelo, né, que os esquimós fazem, né, o pessoal no Polo Norte faz. Eles moram dentro. Por quê? Porque o gelo é isolante. Mas o gelo está a zero, tudo bem, está a 0 graus, só que você está num ambiente na Antártida ou no Polo Norte, onde lá fora é menos 30, um ambiente de 0 graus você vai achar confortável, tá? O vidro é um isolante térmico, a gente usa isso muito nas nossas casas para dar conforto térmico, assim como a telha de barro a gente usa, né, aqui, tá bom? O tijolo a gente usa, ele dá conforto térmico, porque ele é isolante, então se está muito quente lá fora, aqui dentro de casa fica fresquinho. Fibra de vidro, já viram fibra de vidro? É tipo uma lãzinha assim. Antigamente a gente usava um edredom que era de fibra de vidro, mas que coçava, né? Hoje em dia é um edredom, é um algodão sintético. Né? O algodão, a lã, o isopor e o ar em repouso. Se vocês perceberem aqui, ó, eu não vou ter nenhum cara onde o coeficiente de condutividade é 0, tá bom? O menor que eu tenho ali é o ar em repouso, que é 0,022. Por quê? Porque não existe isolante perfeito, assim como não existe condutor perfeito. Mas quem tem um coeficiente de condutividade tão baixo quanto esses caras aqui, eles podem ser considerados como os isolantes térmicos. Claro que o ar em repouso é melhor isolante do que a telha de barro, mas os dois são isolantes. Agora eu quero que você pense nas nossas blusas. Por que elas são feitas quando a gente quer usar uma roupa para nos esquentar do frio? Esquentar entre aspas, tá bom? O que eu uso? Olha aqui. Eu uso lã, eu uso algodão. E mais do que isso, eu uso a lã, e você já reparou que as lãs, elas têm os furinhos, né? Uma blusa de lã, ela não é fechada. Verdade, né, professor? É. E ainda assim ela traz conforto térmico, certo? Se você sair no vento, né? Por quê? Sabe com o que é preenchido os furinhos da blusa de lã, meus amores? Adivinha? Com um material que é mais isolante do que a própria lã. Com que? Um ar seco em repouso. Tá certo? Então, isso é uma questão muito importante, né? Eu sempre colocava nas minhas provas, por que aquelas roupas para quem vai na neve são casacos fofos, assim, né? O que tem lá dentro? Lã, tem um pouco de lã, mas principalmente o que tem lá dentro? Ar seco em repouso. Aliás, uma das funções da lã, uma das principais funções é aprisionar o ar. Certo? Para que eu tenha um isolamento térmico. Então, quando a gente pensa hoje no edredom, eu tenho um edredom, eu durmo com o edredom o ano inteiro. Porque no calor ele não vai me esquentar, porque ele não é uma fonte térmica. Tá bom? Então, a partir de hoje, tire isso da cabeça. A lã, o algodão, o cobertor, as nossas blusas, elas não nos esquentam. Elas nos isolam termicamente. O nosso corpo é uma fonte de calor. Certo? E como é que o edredom faz isso? Ele é tão levinho, né? Porque lá dentro tem pouquinho de algodão sintético. Mas tem muito ar seco em repouso. Certo? Então, aprendemos isso hoje, aprendemos sobre as blusas, sobre a importância de você ter como que a blusa de lã é furada, mas esquenta também, né? Claro que se você vai sair no vento, então você põe uma blusa de lã e põe um casaco de couro ou alguma coisa assim que não deixe passar o vento e aí você vai estar bem aquecido. Tá bom? Então, olha aqui o desenho do casaco, tá vendo? Esse tipo de casaco, por que ele é fofinho? Ele é completamente cheio de espuma? Ele é completamente cheio de espuma? Não. De algodão? Não. Ele tem pouco de algodão e muito ar seco. Por que a gente usa a lã, o pelo aqui? Porque o pelo aprisiona ar. Como é que os animais protegem do frio? Eles têm um grande pelo, né? São peludos. O que o pelo faz? Aprisionar. Quando a gente está com frio, por que o nosso pelo se levanta, né? Porque ele aumenta a camada de ar que está presa ali em volta do nosso corpo, né? Tentando sempre nos isolar termicamente, tá? Antes de passar para a convicção, tem um slide aqui que traz uma questão interessante para nós também.
que vai ser explicado por esse coeficiente de condutividade térmica. Tá? Eu não sei se você já reparou, mas, por exemplo, um dia muito frio, quando você encosta a mão na porta de madeira, você sente uma sensação. Você encosta no trinco de metal, você sente outra sensação. Uma sensação de que ele está mais gelado. Por quê? O trinco de metal está mais gelado que a porta? Não, senhor. Eles estão no mesmo ambiente, os dois sendo aquecidos pela mesma fonte térmica, os dois devem estar em equilíbrio térmico. Agora, lembre-se que o sentir frio é uma sensação, ou seja, é sensorial. O que é sentir frio? Perder calor. Então, por que eu sinto mais frio quando eu encosto no trinco do que quando eu encosto na madeira? Porque eu perco mais calor. Ué, professor, mas você perde mais calor como se eles estão com a mesma temperatura? Opa! Não, olha aqui para a minha equação. Não é só a temperatura que vai me definir. Tá? O que define o quanto de calor que vai fluir, vai sair de mim? A temperatura, a área, a espessura e um carinha que nós conhecemos hoje, chamado coeficiente de condutividade. Por que encostar no trinco de metal tem uma sensação maior de frio? Porque ele tem maior capacidade de conduzir. Então vai fluir mais calor por unidade de tempo. Ó. Mais quesão a cada segundo vai passar através da minha mão. Então eu sinto mais frio. É por isso que a gente tem um piso de cerâmica. O piso de cerâmica, a gente põe o pé no piso de cerâmica, a gente tem uma sensação de frio. Se eu ponho um tapete, eu mudo. Por quê? O tapete esquenta? Não! O tapete tem menor condutividade. Então, é um exemplo inverso da porta de metal. Então, ele tem menor condutividade. Então, ele nos dá a sensação de menos frio. Porque flui menos calor. Tá bom? Seguindo, então, a próxima forma. Professor, Pois não. eu tenho duas dúvidas. Mande lá. A primeira é por que a área é diretamente proporcional mesmo? Isso. Porque se eu tenho uma área maior, eu tenho maior contato com a matéria, né? Eu tenho maior contato com as partículas que vão transferir o calor de um ponto para outro, vão carregar essa energia térmica de um ponto para outro, né? Você está vendo o desenho aí na tela, ó. Quanto maior for essa abertura ali, mais calor eu consigo passar a cada instante, porque tem mais partículas ali em contato, percebe? Sim, e a outra dúvida... Então, por exemplo, só para finalizar, então, por exemplo, você está no piso frio, que está sem tapete, está um dia muito frio. Uma coisa é você colocar o seu pezão inteiro no chão. Outra coisa é só colocar a pontinha do dedo. Você vai na pontinha do pé, porque daí você diminuiu a área de contato, então diminui o fluxo de calor. Pode prosseguir. E a outra... O senhor pode definir melhor isolante térmico? Que eu não entendi direito. É muito fácil. Você entendeu o que é um condutor térmico? Sim. Então, um isolante térmico é um péssimo condutor. Ele não realiza a condução térmica muito bem. Então, ele é muito útil para nós, como a gente estava vendo aqui, ó. Né? A gente falou do algodão, a gente falou do ar seco, da fibra de vidro, do tijolo, né? Ele é um isolante térmico. Então, quando eu estou num dia de frio, meu corpo é quentinho, 36 graus Celsius, eu me visto com uma blusa de lã, o que a lã é? É um isolante. Então, eu não vou perder calor, ou quase não vou perder calor para o ambiente, por condução, porque eu estou envolto em um isolante térmico. Tá certo? Tem aqui, ó, em segundo lugar, ó, isopor. Não dá para usar roupa de isopor, né? A gente usa isopor como isolante quando a gente quer, por exemplo, ir para o nosso churrasco e levar bebida, não alcoólica, obviamente, né? Quer mantê-la gelada. Eu ponho gelo lá dentro e ponho minha bebida e fecho a minha caixa de isopor. Tá? Então, o gelo vai trocar calor com a bebida, mas não vai trocar calor. Eles vão entrar em equilíbrio térmico ali, vai baixar a temperatura da bebida, mas não vai trocar calor com o ambiente, porque ele está isolado ali. Agora, o isopor resfria? Não. Tanto que o mesmo isopor pode ser usado para manter as coisas quentes. Né? Então, você vai, vou fazer uns salgadinhos aqui para levar na festa. Você faz o salgadinho, põe dentro da caixa de isopor, vai chegar na festa quentinho.
Tá bom? Beleza? Beleza, obrigada. Imagina que agradeço. Eu tenho uma pergunta também. Fala, João Bahia. Na hora, tipo assim, naquela hora que você mostrou aquela imagem da área, eu fiquei pensando se ela tem alguma substância, porque, tipo assim, quanto mais fino fosse, tipo, as partículas poderiam se agrupar e, sei lá, mudar de estado. Não. Peraí, mas a gente está falando de diminuir o tamanho da secção. A gente não está falando de aglomerar as partículas, entendeu? Ah, não, eu entendi nesse ponto, mas eu preciso estar. Se elas estão passando muito próximas umas das outras, poderia mudar, mas. Não. E não é partículas passando. Partículas passando vai ser lá na corrente elétrica. O ano que vem vocês vão estudar isso, se Deus permitir, né? Corrente elétrica. Aí sim, é um elétron que sai de um ponto e vai para outro. Aqui não. As partículas estão transmitindo a energia térmica. Quem passa é só a energia. Eles só estão transmitindo a vibração térmica, tá bom? Entendi, professor. Valeu, Juan. É nóis. Bom, o próximo processo de transmissão, ele vai explicar para nós, ou vai fazer com que entendamos, por que eu tenho nas fábricas umas chaminés tão altas e tão largas, tá? Esse processo é o chamado processo da convecção. A convecção é um processo bem simples e ele é específico. Ele só pode ocorrer em fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. E vocês já vão entender por que isso pode acontecer em fluidos e gases. O que é a convecção? Bom, está aqui. Eu tenho um recipiente com água sobre uma chama e eu vou começar a esquentar esse recipiente. Quem está ligado diretamente com a minha fonte térmica é a região mais baixa do meu líquido, da minha água, certo? Como é que eu vou trocar calor com a água mais gelada que está lá em cima? Eu vou trocar calor trocando matéria. A água que está aqui embaixo vai ficar mais quente que a de cima e vai subir. E a água de cima, que está mais fria, vai descer. Tá? Essa troca é chamada de corrente de convecção, né? Esse processo é chamado de convecção. Ah, professor, mas por que o de baixo sobe e o de cima desce, né? Por causa de uma coisa chamada densidade, que vocês estudaram ano passado. O que é densidade? É massa por volume, né? A gente costuma dizer que quando a gente esquenta um corpo, ele fica mais leve, né? O ar quente é mais leve, então ele sobe. Não é que ele é mais leve, ele é menos denso. Por quê? Porque quando eu esquento, a densidade é massa, quantidade de matéria, por volume. Quando eu esquento, eu altero o volume porque o gás dilata, ou o líquido dilata. Então, agora, para cada unidade de volume, tem menos matéria, tem menos massa. Porque quando eu esquento, quando eu dilato, quando eu contraio, quando eu mudo de estado físico, nada disso muda a quantidade de matéria que tem ali. Então, nada disso muda a massa. Tá bom? Então, o líquido ou o gás que é aquecido, ele fica menos denso, então ele sobe. E o de cima fica mais denso, então ele desce, ele afunda. E aí o que afundou, que estava mais frio, ele vai ser aquecido e vai subir. Então isso acontece constantemente, em líquido ou em gases, tá certo? Então, por que a chaminé das fábricas, das indústrias, elas precisam ser altas e largas? Bom, primeiro, porque para alimentar o meu sistema, eu preciso que o oxigênio entre. E eu preciso liberar o resultado da queima, que não são gases poluentes. Então, eu libero ele numa chaminé muito alta, para que a população não respire esse gás. Certo? Por que não vai respirar? Porque ele está sendo jogado lá no alto, e ele está mais quente, porque é o resultado de uma queima. Então, ele não vai descer. Ele vai subir. Certo? Então, essa é a nossa convecção. É um processo que acontece de troca de calor, trocando massas de diferentes densidades. Então, como é que eu troco calor na convecção? Trocando massa. Eu mando massa mais quente para cima, mando massa mais fria para baixo. Então, para que esse processo ocorra, eu não posso ter um corpo rígido, um corpo sólido. Por isso, ela só vai acontecer em meios líquidos ou em meios
gasosos, tá? Bom, você já deve ter visto, ou talvez você até tenha aí na sua casa, uma geladeira dessa mais antiga, onde as prateleiras são gradinhas. As modernas são de vidro. Aqui são gradinhas. Pô, mas que ideia ruim, né? Que ideia besta, mano. Fazer uma prateleira de grade, as coisas podem cair lá. É um saco, não é? É verdade. Mas por que é de grade? Tem uma razão, tem uma explicação. As geladeiras antigas, que têm as prateleiras de grade, tem o congelador dentro da geladeira, certo? Tá aqui dentro. Então, daqui sai a fonte que esfria. Dali é liberado o gás gelado, o ar gelado, que vai resfriar o alimento. Aliás, é por isso que ele está lá em cima, não pode estar embaixo. Ele está lá em cima. Tá? Por quê? Porque se o ar é gelado, o que ele vai fazer? Ele vai descer. Certo? E aqui embaixo, o ar que está um pouco mais quente, tem uma densidade um pouco maior, vai subir. Vai ser esfriado pelo congelador e vai descer. E esse ciclo vai ficar acontecendo o tempo todo. Entenderam por que tem que ser grade e não pode ser líquido? Não pode ser o vidro? Porque o ar tem que fluir aqui pelo meio das prateleiras, né? Para que ocorra a convecção, para que eu consuma menos energia elétrica. Tá certo? Agora, quando que eu posso ter uma prateleira de vidro? Nas geladeiras onde o freezer é separado do congelador. Por quê? Porque então a minha fonte de ar gelado, quem vai me mandar o ar gelado, não está lá em cima. Ele está aqui no meio da geladeira, ó. Tá? Então eu posso ter as prateleiras de vidro, né? Eu posso ter outras saídas de ar gelado ali. E com certeza não podem estar aqui embaixo. Né? Por que o congelador não pode estar aqui embaixo? E se ele estivesse aqui embaixo, ele ia mandar ar frio aqui para baixo e o ar frio ia ficar ali embaixo. E as prateleiras de cima iam ficar mais quentes do que o frio. Certo? É por isso que os congeladores antigamente eram em cima. Depois que a gente inventou essa tecnologia aqui, ó, eu posso separar o congelador da geladeira, não precisava mais o congelador estar ali em cima. Né? Mas a gente sempre continua fazendo as coisas do jeito que a gente aprendeu a fazer. Né? Segue assim, efeito manada. Legal? Até que a Brastemp teve uma ideia e ela fez as geladeiras. Eu não sei se eu tenho uma foto aqui. Aqui, ó. Ela fez uma geladeira com freezer ali embaixo. É muito melhor. Por quê? Não, melhor porque é mais prático para usar, né? Não que vai ter mais eficiência energética aqui. Porque se usa muito mais a parte de cima do que o freezer, né? Convenhamos. É muito mais fácil você acessar essas coisas aqui. Tá bom? Eu poderia falar para vocês da brisa marítima, o que é a brisa marítima, que é a brisa terrestre, mas eu preciso avançar aqui. Só antes, deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Por que a gente põe o ar-condicionado em cima? Fica na parede, perto do teto. Porque, para nós, a principal função do ar-condicionado é a mesma do congelador, é mandar ar gelado. Aí, professor, mas eu uso meu ar-condicionado para esquentar também. Sim, muito menos do que você usa ele para refrigerar. Então, ele fica no teto, pela mesma razão que o congelador tinha que ficar em cima. Porque ele manda o ar gelado desce, o quente sobe, e ele é resfriado e desce, sobe, fica aí, né? O de baixo sobe, de cima desce, assim vai. Pela mesma razão, quem já foi, por exemplo, para a Serra Gaúcha, ou para uma região muito fria do país, já viu aqueles aquecedores que são embutidos na parede? Onde é que eles estão? No teto? Não, amiguinho, eles estão no chão. Por quê? Porque a função dele é esquentar, é mandar ar quente. Se ele está lá no teto e manda ar quente, o ar quente vai ficar lá em cima. Certo? Então, ele é instalado ali embaixo para usar a corrente de convecção a seu favor. Então, o aquecedor manda o ar quente ali embaixo, ele sobe, porque é menos denso, corrente de convecção. O frio desce, é aquecido e sobe, e assim por diante. Então, para que a gente tivesse a melhor eficiência de um ar-condicionado, a gente devia ter dois, né? Um em cima
um embaixo, né? Ou trocar ele de lugar, né? No verão e no inverno, claro que isso não é viável, não é mesmo? Claro que não. Professor, Pois não, é por isso que as lareiras também ficam embaixo, né? perfeitamente. Que aí Perfeitamente. esquenta e Isso, e vai acontece esquentar, convecção. exatamente, vai esquentando todo o ambiente, a parte de baixo e a parte de cima, né? Beleza? Bom, o último processo, talvez não sei se é o mais simples para nós, mas ele é o mais curto. É o processo da irradiação. Irradiar significa emitir radiação, né? Ou seja, onda eletromagnética. Tá? Então, nesse processo de calor, o calor vai fluir de um corpo para outro através de uma onda eletromagnética. Se vocês ainda não estudaram, é tema do nosso quarto bimestre, ondas eletromagnéticas e ondas de uma forma geral, né? Tá? Mas vocês já devem ter ouvido falar, né, do raio-x, do raio gama, etc, etc. A luz é uma onda eletromagnética, micro-ondas. Pois é, algumas ondas eletromagnéticas são ótimas transmissoras de calor, especialmente as da região do infravermelho. Você já ouviu falar que aquelas câmeras que filmam à noite usam infravermelho, né? Aquele borrão todo verde, tá no escuro, você vê a pessoa pelo calor que ela emite, porque ela capta o infravermelho. Então, o que é esse infravermelho? Bom, gente, nada mais é do que mais um tipo de onda eletromagnética. Aqui eu tenho um espectro de onda eletromagnética. Desde as menos energéticas, que não fazem mal para ninguém, que é as ondas longas de rádio, que é usado em rádio amador ou naqueles walk-talks, ondas de rádio AM e FM, micro-ondas, que não é o seu forno. O seu forno emite ondas eletromagnéticas desta região aqui, ó, desse tipo de onda eletromagnética. Isso é chamado de forno de micro-ondas. E aí o infravermelho, que ele vem imediatamente antes da luz. Eu ampliei aqui a luz. Qual que é a luz menos energética? A vermelha. O infravermelho vem quem? Abaixo do vermelho, é por isso que ele tem esse nome. Já tinha parado para pensar? Não. Infra é abaixo. Então ele é abaixo do vermelho. Por essa mesma razão, a onda eletromagnética que vem depois da luz é ultravioleta, porque são ondas ligeiramente mais energéticas que a luz violeta, tá? Que é a luz mais energética que nós conhecemos. Tá? Depois vem o raio-x, que já é ondas que tem tanta energia que pode matar o seu organismo, a sua célula, ou mesmo você. E os mais energéticos, que são os raios gamas, que são as radiações nucleares. Bom, então essas ondas aqui, infravermelho, que são ondas de calor, também chamadas de ondas de calor, né? Tem a capacidade de transmitir o calor através de ondas eletromagnéticas. Bom, o que vai acontecer? A principal característica de uma onda eletromagnética é que ela viaja à velocidade da luz. E ela pode se propagar em meio material ou não material. Essa aqui é a única forma de transmissão de calor que acontece mesmo à distância. Certo? Eu não preciso estar em contato com o fogo para sentir o seu calor. Como é que eu sinto o calor? Através da condução? Não. Através de convecção? Não. Através da irradiação. É desta forma que o calor do Sol chega até a Terra, irradiação. Entre Terra e Sol tem o quê? Vácuo. Graças a Deus, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Né? Então o calor flui do Sol até nós normalmente. Então essa forma de transmissão de calor, ela acontece à distância e pode acontecer mesmo no vácuo, né? No espaço sideral, né? Ou seja, a gente não vai se colocar numa situação como essa, mas ela pode acontecer, tá bom? E o que acontece, gente? Já que essa onda é uma onda muito próxima da luz, esse infravermelho, ele vai ter uma característica que é o seguinte: aquilo que reflete a luz pode refletir também o infravermelho, como, por exemplo, superfícies espelhadas. Estamos chegando aqui, ó, as caixinhas de leite. Tem o infravermelho do lado de dentro, né? O papel alumínio, tá bom?
Então, se um espelho reflete luz, ele deve refletir boa parte também do infravermelho. É por isso que a gente vai entender melhor isso, mas por que a sua avó, sua mãe fala, usa roupa branca no dia de sol? Porque o branco é a reflexão da luz, de todas as luzes. E se ele reflete luz, ele deve refletir muito bem calor. Por que o preto esquenta, entre aspas, né? Porque o preto é a absorção de luz. E se ele absorve luz, ele deve absorver calor. Tem duas paredes expostas igualmente ao sol. Então, uma de preto e uma de vermelho. E uma de branco, perdão. A preta vai estar mais quente, então vai absorver mais calor. Tá? Porque o calor, então, ele vai ter um comportamento muito próximo ao da luz. Então, por isso que a gente usa disso para, às vezes, evitar a troca de calor, certo? Ou, às vezes, para potencializar a troca de calor, certo? O papel alumínio que a gente usa na cozinha, na culinária, ele tem dois lados. Ele tem um lado brilhante e um lado mais fosco, certo? Então, como é que a gente vai usar o papel alumínio? Se eu quero manter alguma coisa quente, eu vou colocar o papel, o lado brilhante, virado para dentro ou para fora? Para dentro, porque eu não quero que o calor saia dali, certo? Beleza? Ou se eu quero manter alguma coisa gelada, então eu ponho o brilhante virado para fora. Isso a gente usar o papel alumínio para isso. Por que a gente não usa papel alumínio? Às vezes para cobrir as coisas e guardar na geladeira, e não criar película, beleza. Mas, em geral, ele foi feito para você usar no forno. Para quê? Para criar um mini forno dentro da coisa que você vai assar. Como, professor? Então, pensa uma peça de carne, de uma picanha contra filé, que você vai assar uma peça inteira. O que você vai fazer com ele? Vai revestir ele de papel alumínio com o lado brilhante virado para a carne. Então, o calor do forno vem, ele atinge o papel alumínio, o lado fosco está virado para fora, então ele atravessa. Se fosse o lado brilhante virado para fora, o calor nem entrava. Ele atravessando, ele vai bater, vai ser absorvido parte pela carne, parte vai ser refletido, vai tentar sair, e não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai encontrar uma superfície espelhada. Então, ali você vai assar a sua carne, a sua lasanha, sei lá o quê, a uma temperatura maior do que se você simplesmente colocar na forma e jogar dentro do forno. Tá certo? É por isso também que alguns fornos industriais, algumas churrasqueiras, são pintados de espelhado, ou são inox por dentro, né? Para refletir mais calor e o calor ficar por um tempo maior ali dentro. Tá certo? Eu vou retomar essa aula da semana que vem, mas eu preciso, antes de encerrar, falar desse gadget, esse dispositivo super moderno que os físicos inventaram, chamado garrafa térmica. Se você nunca abriu uma garrafa térmica, você abra na sua casa, peça licença para sua mãe, abra na sua casa, e você vai ver que lá dentro ela é o quê? Espelhada. Por que é espelhada? Para impedir a irradiação. Tá? Espelhada para impedir a irradiação. Tem até uma pergunta aqui nesse slide que está respondida. Tá? Eu não quero perder calor por irradiação. Então eu espelhei a minha garrafa aqui dentro, por dentro e por fora, porque eu não quero que calor entre nem calor saia. Eu posso pôr uma bebida gelada aqui. Então pode ser que eu não quero que calor entre, então ele é espelhado por dentro e por fora. A cápsula, né? Não o plástico que recobre. Tá bom? Bom, então, nesse espelhamento, o que eu fiz? Eu evitei a perda de calor por irradiação, tá certo? Mas eu não evitei condução e convecção. Então, qual é o grande truque? Se você pegar uma garrafa térmica, você vai ver que a cápsula dela, ela tem paredes duplas. Duplas. E sabe o que tem dentro dessas paredes? Nada. Literalmente nada. O que é o nada? É o vácuo. Tá, ó. As paredes são duplas. Minha caneta parou de funcionar? Enfim, mas está aqui no desenho. Por que o vácuo? Porque se eu não tenho matéria, eu não posso trocar calor por condução nem por convecção. Porque entre a superfície que está dentro e a superfície que está fora, não tem nada, tem ausência de matéria. Então não pode haver condução, nem haver
convecção. Tá? Então, o vácuo impede condução, convecção, a parede espelhada vai impedir a irradiação. Bom, beleza, agora eu preciso fechar essa garrafa, porque senão o líquido que está ali dentro vai perder calor por convecção. Ele vai mandar o ar quente para fora, vai vir um ar gelado aqui dentro, ele vai esquentar o ar gelado, e se ele esquentar o ar gelado, ele está perdendo calor. Beleza? Então, eu fecho esse meu isolante, essa minha garrafa, com uma tampa de um material isolante. Certo? Então, aí, eu impedi aqui a convecção, com o vácuo eu impedi convecção e condução, e com a superfície espelhada eu impedi a irradiação. Então, está completo aí os 3 processos da troca de calor. Se você entender como funciona uma garrafa térmica, você vai entender os 3 processos de transferência de calor. Tá? Beleza, gente? A gente precisa encerrar. São 3 horas e 2 minutos. Eu sei que vocês têm uma aula de inglês agora. Bom, a atividade dessa semana, eu vou mandar para vocês algumas questões de múltipla escolha de vestibular para vocês treinarem sobre as formas de transmissão de calor. Tá? Eu vou mandar mais questões que eu tenho mandado normalmente, porque são só questões de múltipla escolha. Se vocês acharem que foi uma quantidade muito grande, vocês me dão um feedback disso na semana que vem. Né? Eu vou perguntar para vocês semana que vem. Você fala, foi demais, não deu. Tá? Beleza? Então a gente vai fazer assim. São só questões teóricas, só questões de vestibular. Quer dizer, tem umas 2 ou 3 ali que fui eu que inventei. Espero que com o que a gente viu hoje vocês consigam resolver. Se não conseguirem, eu sigo à disposição. Aí o que eu vou fazer semana que vem? Em vez de apenas fazer uma correção da atividade e devolver para vocês, eu vou gravar um vídeo fazendo uma correção comentada de cada questão e depois envio para vocês. E aí a gente fecha esse conteúdo aqui de uma forma boa. Tá bom? Antes de encerrar e dar tchau para todos vocês, eu preciso falar também a respeito da recuperação paralela da fase 1. Então, quem não atingiu pelo menos C lá na fase 1, ou né, quem ainda nem olhou a tabela, vai lá olhar a tabela lá do controle de frequência e dá uma olhadinha lá. Se você ficou com D na fase 1, a gente vai fazer uma recuperação da fase 1. Tá certo? Então, está lá no plano. Você vai rever os conteúdos e me entregar uma atividade. Então, eu vou mandar um e-mail para quem tem que fazer a fase 1. Vou mandar um e-mail através dos e-mails cadastrados no Classroom, e-mail pessoal cadastrado. Então, dei um toque, conferem lá se vai chegar, até amanhã vai chegar este e-mail. Tá bom? Então, se ninguém tem mais nada, eu encerro por aqui. A gente vai falar alguma coisa?